boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma live sobre a vida e a morte, né? Ontem falamos da importância da gente escolher a vida, né? Quando Deus te chama para o reino dele, quando Deus te convence, escolhe a vida. Ei, Marlene, boa noite, querida, bem-vinda, a assistente fiel. Então, hoje vamos continuar sobre o tema da vida e da morte, né? A maior realidade da vida humana é que todos vão morrer, a menos que Jesus Cristo retorne antes disso e nos leve para o seu reino de luz e de verdade, de glória, né? Que é a nossa esperança, que a gente ficou 2 semanas falando sobre a esperança, nos aprimorando na esperança. Agora nós estamos aqui diante desse desafio, né? O mundo está debaixo de um desafio tremendo, né? Onde Deus está trabalhando para que haja arrependimento, para que os homens se voltem para Ele. Então, sejamos fiéis ao Senhor. Estou aguardando. Oi, Regiane. Aguardando para a gente começar. O tema dessa noite é: devemos temer a morte? Será que a morte é algo a ser temido? A Bíblia, ontem eu falei sobre a segunda morte. A segunda morte é algo terrível, né? O inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Essa deve ser temida, porque essa é separação eterna de Deus. Mas nós não devemos temer a morte. Em Hebreus, um texto que eu citei ontem, 2, 14 e 15, diz: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus, pela morte dele, ele destruiu o diabo. Ele não aniquilou ele definitivamente, porque ele tá derrotado, julgado, mas ele está ainda solto por um pouco de tempo. Ele está sob sursis, né? Mas vai vir a hora que ele vai ser lançado no lago de fogo. E aí não tem mais para ele. Então, em Hebreus diz que ele aniquilou o diabo, ele tinha o império da morte, né? Expliquei isso ontem. Satanás tinha o direito sobre a morte, porque a morte passou a reinar na vida do homem por causa do pecado. Então entrou aí a morte física, que é uma consequência do pecado, e a morte espiritual, que é um afastamento, desligamento de Deus. Todo homem foi desligado de Deus pelo pecado. Só em Cristo ele pode ser reconciliado ou religado, né? Paulo era um homem de Deus que não temia a morte de modo nenhum. E ele deixa claro que o cristão verdadeiro não deve temer a morte, né? A ponto de dar a sua própria vida. Lá no Apocalipse, capítulo 12, na batalha dos crentes contra o anticristo, versículo 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Então, os cristãos verdadeiros, eles vencem o diabo pelo testemunho,
pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro e por não amar a sua vida, mesmo morrendo fisicamente, né? Porque está escrito lá em Apocalipse que Satanás, o diabo, né, na pessoa do anticristo, vai matar muitos cristãos, mas eles terão tido vitória, porque eles não negaram a Cristo. Então eles vencem diante da morte, porque a morte para o cristão é apenas uma passagem para a glória. A morte é como uma porta para a glória, né? Porque no momento que você morre, a sua alma hoje estarás comigo no paraíso. Então é algo tremendo. A Filipenses 1, 20 e 21 diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tudo bem, não é? A gente lê isso e fica pensando, isso é uma coisa lá para Paulo, esses caras fora da curva, né? Fora do normal. Mas o que você me diz de irmãos hoje no mundo que estão sendo perseguidos e mortos por amor do Evangelho? Né? Então, eles têm vencido o inimigo, né? E eles têm declarado que Cristo é honrado, seja pela vida, seja para a morte. Agora, Paulo diz que o viver dele era Cristo. A gente deve viver para a glória do Senhor, né? O viver é Cristo deve ser o tempo todo. Você vive em Cristo, serve a Cristo, ama a Cristo, aproveita as oportunidades que Cristo te dá, né? Principalmente agora, né? Nessa pandemia que está assustando o mundo inteiro, né? Que você seja coerente com a sua chamada por Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Né? Então, em Timóteo, Paulo fala algumas outras coisas muito maravilhosas. Ele diz: eu te conjuro, né? Eu te faço saber diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Falei muito sobre isso nas 2 semanas anteriores, sobre a vinda de Jesus, né? E aí ele está para nós aqui, para a maioria que está me assistindo aqui hoje, pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje tem sido muito comum isso. As pessoas ouvem o que elas querem ouvir, ajuntam para si esses mestres aí, né? Que agrada o coração delas. Muitos falam que agrada o homem e por isso eles se tornam famosos, né? Porque está agradando o homem. Mas nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Nós não vivemos para agradar o homem, nós vivemos para agradar a Deus, mas para mostrar ao homem o seu caminho. Então prega a palavra, porque eles vão desviar os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Né? Tá cheio de fábula aí, ao redor, na internet, no mundo. Gente atrás de fábula, de coisas criadas pela imaginação humana. Mas tu, aí Paulo diz para Timóteo, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Então Paulo sabia que os dias dele já estavam chegando ao fim. A morte dele estava próxima, o tempo da minha partida está próximo. Né? Lembra que eu disse semana passada, quando Paulo fala da volta de Jesus, nós, o que ficarmos vivos,
mas agora ele sabe que ele está morrendo, então ele sabe que ele vai encontrar com Cristo antes de nós, né? A alma dele foi para o paraíso. E aí ele termina essa porção em Timóteo, 2 Timóteo 4, de 1 a 8, dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, queridos, né, o grande desafio para nós é viver uma vida cristã coerente com a palavra de Deus. Né? Amar a vinda de Cristo significa nos desapegarmos das coisas desse mundo, do que o mundo tem, a cobiça, a concupiscência da carne, a soberba, essas coisas que motivam o mundo, né? A morte, ela entrou no mundo por causa do pecado, né? E a morte passou a todos, né? Diz Paulo, e por isso que todos pecaram, mas a morte não é o fim de tudo. Para nós é glorioso, é só um começo novo, né? Porque vamos estar com Deus se morrer antes de Jesus voltar. Então, o tema de hoje é: não tema a morte, não tema nada, não tema os homens, não tenha temor dos homens. Pregue o Evangelho sem medo de dizer a verdade. Diga a verdade em amor, né? Lembra que quando a gente estudou 2 Tessalonicenses semana passada, eu disse que os homens não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro. Então, que a gente tenha misericórdia das pessoas, que dê a elas oportunidade de se encontrarem diante de Cristo e terem oportunidade de arrependimento, né, se o nosso Deus assim o quiser. Então, amados, o que você vai fazer, né, quando terminar essa vida? Como diz aquela minha velha canção: quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Falarei, cantarei de Jesus que me amou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, graça preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão. Eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Então você vai vencer, irmão, irmãos, né? E vai chegar na presença de Deus. Na presença de Deus, a Bíblia diz, há delícias perpetuamente. Né? O mundo hoje procura diversões e coisas assim para gastar o tempo, enquanto que perde a melhor parte, que é a presença de Deus, onde há delícias perpetuamente. Né? E a gente, enquanto isso, vamos cantando, vamos louvando o Senhor. Publicamente é difícil, né? Porque para quem não sabe cantar, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo, enfim, me vier chamar, seja pela morte, seja pela sua volta, com meu Jesus no céu, eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus de ti. Então, queridos, quero de novo te encorajar a pregar o Evangelho, né? Esses dias de corona é incrível as oportunidades que têm surgido, né? Tenho pregado para pessoas que eu nunca pensei em pregar, ou pensei em pregar, mas estava tão difícil, mas aí o corona prendeu essas pessoas perto de mim e elas demonstraram
interesse, não é? Então, glória a Deus por isso, quando a gente quer ouvir a palavra de Deus, quando a gente quer buscar Deus. Então, que você queira buscar Deus, você queira ouvir a palavra, a voz de Deus. A voz de Deus, ela é ouvida na tempestade, ou ela é ouvida no meio do trovão, ou ela é ouvida de um modo suave, como aconteceu com Elias. Mas a voz de Deus, ela quebra os montes, ela faz parir os animais no campo, ela é poderosa. Agora é incrível, Isaías diz que vai vir um tempo que Deus vai gritar como uma mulher que está com dores de parto. Ele diz, né, que ele vai gritar aquele tempo do julgamento final. Irmãos, o corona não é nada diante do último dia ou do dia final desse mundo. Deus está dando uma oportunidade para as pessoas de se arrependerem agora, de mudarem de vida agora. E você aproveita essas oportunidades também de pregar o Evangelho para que pessoas se arrependam e se entreguem a Cristo. Por quê? Porque essa é a melhor parte, é a melhor coisa que podemos fazer, né? Quem ganha almas, diz a palavra de Deus, é sábio. Então quero orar, né, para que Deus te dê essa sabedoria. Esse é um tempo muito bom para isso, né? Que a gente alcance a sabedoria de Deus e possamos alcançar corações e não temer nada, porque nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tema o homem, principalmente não tenha medo de um homem, e nunca tema a morte, porque para o cristão a morte é algo glorioso, porque antecipa o gozo do reino de Deus, antecipa o paraíso, né? Claro, quem estiver vivo quando Jesus voltar, vai ser também algo tremendo e glorioso, mas mesmo na morte a gente deve glorificar a Deus. E é isso, não tenha temor da morte, né? E amanhã eu vou falar sobre o último inimigo a ser vencido. Que Deus te dê graça, que Deus te dê inteligência, sabedoria dos caminhos dele, e que Deus te dê, sobretudo, a palavra dele que traz consolo e que aponta o caminho da verdade. Eu quero orar por quem está ouvindo, né? E quero orar pelo nosso país também, orar pelo que está acontecendo. Amém. Deus, obrigado. Teu é o reino, é o poder, a glória para sempre. Obrigado a cada pessoa que está participando dessa live, que o Senhor os encha do espírito de sabedoria, de entendimento dos seus caminhos, que o Senhor dê palavras vivas para dizer àquele que está cansado, que o Senhor nos use, Senhor, para a glória do seu nome. Quero te pedir que o Senhor dê oportunidades de arrependimento, né? Quando as pessoas estão temendo a morte todo dia por causa do corona, assustadas, né? Que a gente tenha boas palavras para dizer àquele que está cansado, àquele que está oprimido, para que haja libertação e salvação. Em nome de Jesus, eu quero te pedir pelo nosso país, né? Que o Senhor visite o nosso país com graça, com misericórdia, que o Senhor nos livre, né, do Covid, que o Senhor expulse esse inimigo, que o Senhor nos dê cura, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, para agir com sabedoria, em nome de Jesus, para que também o povo não sofra, não só com o corona, mas também com a falta de emprego, a falta de trabalho, as necessidades financeiras, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor é tremendo, o Senhor é fiel. Então, queridos, que bom, né? Compartilhe
compartilha aí, vamos espalhar a boa palavra, né? Que Deus te encha da seu espírito,